Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Quer dizer, a nossa cultura, a forma de ser do brasileiro e de se comportar do brasileiro, nossa, no dia a dia, ela não tem nada de português, né? Sim. Quer dizer, todo mundo que teve a oportunidade de ir a Portugal, todo brasileiro que teve a oportunidade de ir para Portugal, percebe logo que a gente não tem nada de português no comportamento, que é uma coisa que acaba causando um certo choque para o brasileiro que vai lá achando que vai encontrar lá o brasileiro que fala com sotaque diferente. Não é, né? O português é muito mais sério, muito mais distante, não tem essa coisa de ficar pegando e falando alto, nada disso. Sim. A gente tem muito mais essa cultura expansiva, digamos assim, nossa, uma mistura ali dos espanhóis, italianos do sul com africanos de determinadas partes da África também, e não é todo africano que é expansivo e não é assim não. Eu tive experiência, eu fui fazer palestras em Moçambique e Angola, né, que fazem parte, ou fizeram parte desse mundo, fazem parte desse mundo lusófono, né? E, cara, Moçambique, as pessoas que eu conheci, né, estudantes ali que eu fui, eram muito sérias, assim, eram muito parecidas com os portugueses, né? Eu não sei se em razão dessa coisa portuguesa ou se de fato lá a cultura local é desse jeito. Então não tem nada a ver com a gente aqui. Sim. Sabe? E aí, cara, nesse caldeirão todo de misturas e tudo mais, isso fez com que a gente tivesse, que a gente continue tendo, um olhar muito carinhoso, caridoso e aberto ao estrangeiro. A gente não tem problemas que outros países têm de rejeição a priori de qualquer tipo de estrangeiro. A gente recebe muito bem o estrangeiro que chega, ele é sempre bem-vindo, a gente trata muito bem, às vezes eu acho que é de uma forma até excessiva, mas... Eu também, eu acredito nisso também. Que às vezes o brasileiro é até meio subserviente, ele... Cara, eu percebo isso, se vier um humorista de fora do Brasil, ele é nem engraçado, mas ele fala com um sotaque meio atrapalhado, todo mundo, o brasileiro abraça. Eu tava vendo agora que viralizou, parece que foi um vídeo de uma mulher, ela, uma americana, tecendo elogios a Machado de Assis, eu não lembro qual foi, eu acho que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ela falando que esse livro é o melhor livro que eu já li, e o brasileiro acha, cara, precisa que um americano veja pra dizer que aquele cara é um gênio. Você não dá pra ver pela escrita dele que ele você precisa da validação de um gringo. E o brasileiro eu vejo muito nisso, assim, não, eu vejo esse aspecto positivo de abraçar o estrangeiro, até pela influência cristã, né? A Bíblia coloca principalmente no Velho Testamento, você vê a figura como a minoria, vou falar de forma assim, mas é o órfão, o estrangeiro e a viúva. E isso é legal, mas às vezes eu acho um pouco demasiado, assim, o brasileiro ele sempre valoriza o que é de fora e... Mas aí parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Uma coisa é a gente ter esse espírito aberto para receber o estrangeiro. Outra coisa e aí nisso eu concordo plenamente com você, é você achar que tudo que é estrangeiro é bom. Todo estrangeiro é bom e, portanto, a gente tem que ter essa atitude subserviente, essa atitude de sempre elogiar ou de só reconhecer aquilo que a gente tem de bom se um estrangeiro endossar, né? Isso é um aspecto horroroso de parte da nossa cultura. Mas são coisas que estão desconectadas. São coisas diferentes. Né? Uma coisa que você fala é receber, acolher o estrangeiro, e a outra coisa você está falando sobre a opinião, é outro assunto para você. Exatamente. E por último, assim, para não perder o fio da meada aqui, para não ficar até a tarde inteira falando de coisa positiva do brasileiro. Falar mal dá mais audiência, mais engajamento. Exatamente. Por fim, assim, uma coisa que também eu acho interessante é que mesmo quando a gente tem certos preconceitos por ignorância de um assunto, cara, e assim, eu tô falando de gente que não tem conhecimento nenhum, às vezes nem foi pra escola e tudo mais, mas tem uma visão negativa sobre a nossa história, por exemplo. A experiência que eu tenho, cara, é que todas as vezes que eu começo a conversar com qualquer pessoa, cara, pode ser o catador de papel, o cara do picolé, o tio do boteco, qualquer um, cara, qualquer um. Não importa a idade, não importa a realidade social, nada. Quando eu começo a falar de história do Brasil, a pessoa
presta atenção e começa a ouvir e a se maravilhar com o que a gente tem, que eu acho que é um negócio interessantíssimo, porque ao mesmo tempo que se uma outra pessoa tão ignorante quanto pergunta, fala, esse negócio aí, o Dom João VI gostava do negócio, a pessoa vai se reproduzir todo aquele tipo de ignorância que ela aprendeu em alguma coisa, novela ou filme, etc. Mas a partir do momento que não foi isso. A história é essa, a pessoa na hora, quer dizer, fica maravilhada com a descoberta, tá? Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa negativa, né, de certos preconceitos e opiniões ignorantes sobre um assunto, e parece que a pessoa é muito fiel e muito contundente contra aquilo, quando você chega com a informação e diz, cara, não é isso, a pessoa na hora se desarma e começa a ouvir de forma interessada. Interessado, talvez pelo tom de novidade, né, de descoberta, Acho que sim, que sim. O único problema que eu fico vendo nessa questão da história do brasileiro é que você cria espaço para, por exemplo, para essas teorias que tem um tom conspiratório, sabe? Você não acredita na história que como é contada, tá certo? Aqui, ó, tem imprecisões históricas, porque tem um viés político aí, e as pessoas querem narrar a história do Brasil. Tô prestes a fazer uma cagada. Deixa eu... Mas por outro lado, cara, parece que qualquer um que chega com a notícia assim, ó, não foi bem por aí, é verdade. E nem sempre né? Abre espaço para sensacionalismo. Você não acha que acontece um pouco disso, não? Bom, esse é um ponto interessante que você tocou, eu não tinha pensado. E de fato, cara, e isso acontece na política, cara. Basta você... Quer dizer, se há um sentimento, né, que pode ser verdadeiro ou falso, de parte da população, segundo o qual essa pessoa foi enganada na escola, qualquer assunto, se alguém chega, não, você foi mesmo enganado e começa a contar uma história. Se essa história é verdadeira ou não, não importa, a pessoa vai cair, entendeu? Cara, e isso não é bom falar que isso não é só característica do brasileiro não, tá? Você vê muita teoria conspiratória lá nos Estados Unidos mesmo. Eu acho que eles criaram essa porcaria. Cara, velho, eu tava lendo... Deve ter sido os russos. Que eles sempre botam a culpa em outra... eu tava lendo o livro Contra o Aborto, de Francisco Orazio. Ele tava falando sobre, do ponto de vista filosófico, né, sobre as visões contrárias ao aborto. E ele tava falando em algum momento sobre o que as pessoas acreditam. E parece, cara, que saiu uma pesquisa que uma porcentagem da população americana, depois eu trago com precisão, mas eu lembro por alto, acreditava, por exemplo, que vacas... manchadas, vacas produziam leite achocolatado, parece. Entendeu? Então você vê, tipo assim, tem muita idiotice que essas teorias de terra plana, cara, você vê, eu vi documentário lá de grupos americanos e os caras lá e você vê assim, pô, você acha que é só o brasileiro, que a mídia também adora mostrar o brasileiro como desinformado o tempo todo, como pobre coitado, como burro, mas isso é um fator que também nos Estados Unidos tem um bocado de... Cara, a quantidade de loucura que tem nos Estados Unidos é um negócio... Todos esses cultos malucos e tal, que usam a religião para perverter ou a palavra de Deus ou perverter a ética e a moral daquele grupo, cara, é um negócio inacreditável. A teologia da prosperidade vem de lá, né? Não sei. Parece que é americana essa pegada mais... Eu acredito, a teologia da porque prosperidade. Eles têm essa coisa lá. E você vê, né? Pega um traço da cultura americana, que é essa coisa de prosperidade, pró-mercado e tudo mais, empacota isso numa visão, enfim, supostamente religiosa e bola pra frente, cara. Mas tem muita maluquice. É por isso que quando se fala de um país, cara, ou se elogia alguma coisa de um país, é preciso ser bem específico, para também não ficar com essa loucura de idealizar país dos outros só porque é estrangeiro, caindo naquele erro que você citou, falar assim, os Estados Unidos são um país maravilhoso, não sei o que e tal, porque, cara, cada país vai ter coisas positivas e negativas.